na categoria de base. Olha aí, rapaziada, quem tá de volta. Vocês pediram e a gente tá aqui. O melhor podcast do Brasil disparado, número 1 no Spotify, categoria de base. Eu tô lá do meu amigo José Bonifácio de Alcântara, Machado, da Silva e Silva. Buenos dias, cara. Buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Buenas tardes, é verdade, né? Porque o programa pode ir em qualquer momento. Na real, pra quem tá vendo isso aqui, já é buenas noites. Já é buenas noites, Ó, tem razão, tem razão. Você que tá aqui com a gente, é muito importante, tá? Deixe seu comentário, se inscreve, desde já sendo inscrito. A gente tem vídeo novo toda semana nesse horário que você está vendo aqui. Também tem o Pix do canal. É importante você contribuir, porque a cada dia que passa os estúdios REC, eles são como a boca do capital, tentando de todas as formas É isso aí. pegar o nosso santo dinheirinho, que Isso foi aí. custado a muito trabalho, diferente das pessoas que aqui estão. É certo? isso aí, meu. E acompanhe cada programa. A gente tem 2 tipos de programa. Categoria de base, que a gente conversa com um trabalhador de alguma categoria, de algum ramo. E o resenha da base, que é eu e o Gui aqui contando mentira, falando sobre o mundão, tão sobre mentira, a vida. mas é da- Brincadeira, é, mentira não. notícia, a gente dá né, nossa, mano? a gente mostra as notícias, expõe nossas ideias aqui e opiniões, que é um programa bem legal, né, Gui? Pô, muito legal. Tô até com saudade de fazer. Pô, tanta coisa acontecendo, né? O Iraque tirou a trolha lá e largou o aço. O Irã, né? Largou a trolha no. Largou a trolha em Israel, Netanyahu aí. Pô, alguém precisa, né? Sem querer dar um headshot ali, que tá demais. Irmão. O Netanyahu, desde 2002 ele tá lá. Não, eu vi uma matéria esses dias, ó, que o Netanyahu meteu essa aí. Ele falou assim, ó, o Irã tá indo pro 3º estágio da bomba atômica dele para atacar nós. Caramba. Disse Netanyahu em 2002. Aí em 2005, olha, eles estão avançando, eles vão explodir Israel. 2005. Aí em 2018 ele falou, agora tá insustentável, eles estão vindo para cima, eu tô sentindo. Em 2018 ele disse isso. E agora em 2025, caso mesmo, é mentira. Então o Netanyahu tá há bastante tempo vindo com esses papinhos de, olha, estão querendo acabar com Israel, papapá, um papinho bem sionista safado. É bem americano até, né? Porque os Estados Unidos que sempre usou essa estratégia, né? De que existe uma ameaça, então eu vou lá invadir, eu vou lá, né? Eu vou invadir porque tem uma ameaça. Olha o Saddam lá, tá Aí não tá tem com ameaça bomba. nunca, né? É. Nunca tem, cara. Nunca tem. É foda. Nunca tem ameaça. A ameaça são eles, né? Lógico, porque os caras não param todo ano arrumando uma guerra. E o Netanyahu também, meu irmão. Pelo amor de Deus. Ó, Netanyahu, professor Ock, André Slage, sei lá o nome desse cara, André Lage. Ô, pelo amor de Deus, mano. Consultem outras pessoas pra falar dessa guerra que não só essa mídia safada sionista, pô. Bando de vagabundo, cara. Sim. E o pessoal termina de ver o vídeo, Israel com a Aline. Puta, eu tenho uma raiva disso aí. Os caras terminam o vídeo. Nossa, foi uma verdadeira aula. Aprendemos, ô louco, aprendemos demais aí com essa mídia maravilhosa sionista. Ô, estuda do outro lado também, rapaziada. Pô, as crianças lá na Palestina, pô, passando fome, pô. Você vê os vídeos, dá nojo, pô. Dá nojo. Cara. Mas é isso, eles tentam desumanizar, né, Gui? Pra desumanizar caramba. um tipo de e povo. queima o filme dos judeus, mano. Queima o filme dos judeus. Sim, que aí você pensa assim, porra, o judeu é um povo maneiro. Só que aí quando entra nessa balaio todo, aí acaba sobrando pros caras também, Sim, porra. porque te mistura que o judeu é a mesma coisa que o sionista. Não ali, é. né? É, e aí acaba que confunde e fica um ódio generalizado, né? Mano, igual esse que eu tô no meu peito aqui. Os caras Claro. postou lá um vídeo de um palestino que ele fica ligando fazendo live. Aí as crianças na escola Israel atendem ele. Aí ele fala que ele é palestino, as crianças mandam ele pra aquele lugar. Olha isso. Quer que ele manda se fuder. Sim. Só, mano. Só paulado. Só porque o cara falou que é palestino. As crianças, mano. Tô falando de 5ª, 6ª série. Então, por mais que a gente fale assim, mano, ó, o bagulho não é com os judeus, é com os sionistas. Mas também eu verifico que estão ensinando pros seus alunos em Israel. Porque os caras estão odiando o palestino, pô. Sim, mas é isso, a mídia burguesa sempre ao lado de Israel, Estados Unidos. Cara, o que eu acho ridículo é um monte de brasileiro com a bandeira de Israel. Isso, o crente ainda, mano. Desse, velho. Os evangélicos, pô. Os caras não estão entendendo nada a fundo, tá ligado? Não, tamo com você, Israel. Sai fora, tô com porra de Israel. Fora. Dá uma mamada no meu Netanyahu aqui, na cabeça do Netanyahu. Mas não é sobre isso, mas é sempre bom dar essa introdução aí, que também que a galera vai ficando, eles gostam de ouvir. Sempre graça. bom, sempre bom. Vamos, com quem nós estamos aqui, José? Hoje o programa tá... Vamos Cara, que o programa tá bom demais. Ó, se liga só, Gui, eu até coloquei aqui um textinho porque a gente tá com uma pessoa aqui pra conversar que de uma categoria, né? Na verdade não dá nem pra chamar de categoria, mas que no capitalismo eles não julgam às vezes como trabalho, né? Muito louco assim, né? E que até tem aqui, ó, vamos ver a origem da palavra arte, Gui. Ela tem origem no latim
que significa técnica, habilidade natural ou adquirida, maneira de ser ou de agir. É muito louco, porque a origem da palavra arte, ela vai muito ligada ao trabalho, né? Mas é louco como o sistema ele quis dividir às vezes, né? Como se o artista não trabalhasse quanto um trabalhador que faz um outro tipo de trabalho e tal, né? E embora eu sei que ele não vive só de arte, mas tem várias linhas artísticas, a gente está aqui com o camarada Hugo Paz. Hugo Paz, palmas imaginárias do estúdio. Hugo Paz. O Paz. De várias. Agora se apresente aí também, que você vai várias linhas da arte aí. Dá né, teu amigo? papo aí, irmão. Vamos lá. Salve, salve, isso aí. Categoria de base, prazer estar com vocês. Somos trabalhadores da arte, não é? A gente está ali militando. Então, embora o capitalismo não nos veja como trabalhadores em si, dentro de um contexto assim da rotina, né, social e econômica, a gente trabalha muito porque tem todo um processo de você criar. Então não é fácil, porque às vezes você tem que estar inspirado. E como você vai levar isso para frente? Como você vai levar isso para as pessoas, não é mesmo? E nesses 16 anos aí na caminhada, literatura, artes plásticas, performance, então é um pouco de tudo, né? Eu sou escritor, artista plástico, atuo nas áreas sociais, nas áreas de educação. Então, justamente, a ideia é levar justamente até para a juventude negra, a juventude da periferia, ter o acesso à arte. E a ideia de uma arte construtiva, né? A arte que não se limite a um conceito, como foi imposto aí. Como a gente vê a grande elite impôs esse estilo artístico, criativo, de produção. Então eu procuro trabalhar dentro de uma linha que seja uma linha dinâmica, seja uma linha de reflexão, uma linha crítica, não é? Então hoje eu me vejo como um artista periférico. Sim. Não que eu não me visse antes, mas justamente é como você romper com uma barreira. Não é? Então, você vindo da periferia, dentro de um país que a gente sabe que é praticamente totalmente excludente, como é o Brasil. Então, é justamente você trazer à tona esses debates, né? Essa linha de pensamento de trazer uma arte livre, uma arte que seja de reflexão, uma arte questionadora. Então, eu vejo a arte, ela é muito atemporal. Sim. A arte, ela não se limita a um tempo específico. Que nem quando teve lá as manifestações contra os 3/20, lá em 2013. Uhum. Engraçado que naquele ano que teve essas manifestações, eu tinha lançado meu 4º livro em 2012, para desenhar outros fatos. E naquele livro, eu fiz um poema sobre transporte público, sobre o ônibus, não é? Sobre a precariedade do ônibus. E em 2013 teve essas manifestações contra o aumento das tarifas Você na lembra cidade de desse São poema Paulo. aí? Você lembra do poema certinho? Deixa eu ver, ônibus 171. Pá, pum, ônibus 171. Pá, pum, última parada para lugar nenhum. Porque o 71 na gira, pô, o cara que é bom de lábia, né? Sim. Então o cara que tem que levar os outros na conversa. Sim. Então, pô, ônibus 171 justamente fiz essa associação. Então, para vocês verem como são engraçadas as coisas, né? Que eu falei sobre a arte ser atemporal. Então, eu escrevi esse poema em 2012, que eu lancei nesse meu livro, para desenhar outros fatos. E teve essas manifestações em 2013. Então, o interessante é que você, às vezes, eu falo dentro do campo da escrita, não é? Você escreve alguma coisa hoje e amanhã pode estar acontecendo aquilo sucessivamente, assim. Não que você tenha imaginado, mas a arte está muito dentro dessa rotina social que a gente vive, né? Parece que ela vai captando tudo isso, né? Essas interferências, essas manifestações aí. Então, é bem interessante isso, né? Em 2013 eu e o Gui a gente tava, né, Gui? Não, a gente só não se conhecia, né? Nós estávamos na manifestação, né? Você tava pela PUC, né? Eu tava Não. Eu tava... Não, pô, eu fui... Não tava pela Você PUC. tava com Kim Paim. Brincadeira. Não, eu fui com uma galera que depois virou de direita, né? Sim, Muito sim. louco, até a gente já trocou bastante ideia disso. Uhum. Eu fui com uma galera que é de esquerda, mas que virou de direita aqui, porque depois a manifestação foi se transformando, né? Não sei se você lembra, mas ela foi virando uma coisa, até que o MBL foi entrando ali, né? Os caras se aproveitou. Eles se aproveitaram de uma união popular ali, então ela foi cada dia... Ela foi modificando, né? Sim. Começou com a manifestação dos centavos do ônibus, depois ela foi tomando uma coisa meio fora Dilma, com fora Alckmin, a meia abaixem as política, né? bandeiras. Meia política, né? Isso, né? Mas a gente foi também, pô, interessante. E aí você fez esse... Só antes da gente dar início na conversa, eu acho que é uma pergunta besta, mas é válido. O que faz um artista plástico, mano?
Que assim, eu não trabalho dentro da linha do realismo, né? Eu procuro trabalhar dentro da linha mais subjetiva, mais abstrata. Sim. Dentro do que eu produzo, como uma produção artística, né? Pictórica, né? Que fala em artes plásticas, que são as pinturas ali, as cores ali, né? As formas de trabalho ali. Dentro dessa linguagem pictórica, eu procuro trabalhar, por exemplo, a questão de comportamento. Então, dentro do campo das artes plásticas, eu costumo dizer assim, até falta para alguns amigos: literatura, militância, arte, transição. Então, por que uma transição? Quando eu voltei para a faculdade, isso em 2015, que antes eu tentei ser biólogo. Isso em 2008. Cheguei a fazer um semestre de biologia. Acabou que não deu certo, fiquei só naquele semestre. Isso em 2008, primeiro semestre de 2008. 2009, eu fui fazer o curso de técnico de radiologia. Eu sei que eu fiquei em 2 módulos. Quando entrar matemática, é aquela coisa, eu sou limitado, não tem, de números assim, realmente apanho. Então eu falei, não dá, mas eu entro matemática. Porque tem um grande erro que eu vejo na nossa sociedade, é que trabalho que você tem que saber de tudo. Mas não é assim. As pessoas, cada um tem o seu processo, tem as suas habilidades. E eu, que nem com números, não sou bom. Mas, dentro do processo criativo, eu procuro ali me inserir. Não é? Então, que nem esse curso de radiologia acabou não vingando também. Daí, em 2009, comecei a me dedicar à literatura, já participava de alguns saraus. Daí, em 2015, como eu falei, entrei na faculdade de artes visuais. Eu falei, o negócio começou a engrenar. Sim. Daí eu comecei a pegar o gosto pela pintura novamente, porque eu fazia grafites lá atrás, né? Final dos anos 90, começo dos anos 2000, fiz alguns grafites, né? Daí, depois que eu entrei na faculdade de artes, comecei a pegar o gosto pela pintura, né? Porque tive incentivo de professores. Eu lembro até que foi na disciplina de meios de impressão, que é de xilogravura, né? Daí você começa a trabalhar algumas técnicas que é no papel de arroz, que é tipo um papel vegetal, um papel mais fino, né? Geralmente eles usam para fazer a xilogravura. Daí tem algumas especificações, alguns estilos que você vai trabalhar, que nem na madeira, no metal, na pedra, no linóleo, que é uma superfície assim sintética, parece uma borracha, né? Você faz ali a xilogravura, a impressão. Então comecei a pegar o gosto de novo pela pintura. Daí foi que hoje eu meio que fiz uma ligação, né? Da literatura com as artes plásticas. Porque meio que se tornou meu processo transitório, porque ele é meio que uma terapia para mim, né? Sim. Então, que assim, dentro da escrita, às vezes você faz algo intencional. Eu estou escrevendo para falar sobre esse tema específico. Dentro da pintura, eu vou meio na minha viagem, na minha brisa, entendeu? Eu falo, tá vindo essas ideias? Sim, por exemplo, Kandinsky, tá por música. Mas você já fez alguma ilustra dos seus livros, não? Não, assim, já... Ah, tá. Eu faço mais assim, que eu tenho ferramentas que eu gosto de usar, que é o papel, a madeira e... O pente. Papel, madeira e aquela. Essas ferramentas, assim, tem tudo das artes plásticas. Então, por exemplo, trabalho muitos elementos, assim, tridimensionais. Então, por exemplo, já fiz trabalho com thread. Então, já colei meu cabelo. Já fiz com vidro, fiz com bombril, já fiz com farol de carro. Legal. Já fiz com calça jeans. Cara, da hora. Então vai muito do que a sua mente está pedindo ali, da conexão que você está tendo. Que nem eu quero fazer um trabalho com espelho agora. Só precisa uma mamadeira, porque assim, eu já fiz esse trabalho com vidro que eu fiz na tela. Como a tela ela fica um pouco mole, né? Então tem que ser uma superfície mais rígida. Então, quero ver se eu faço trabalho na madeira. Um pedaço de tábua e tal. Então você vai deixando fluir. Dentro do campo artístico, eu já meio que vou me programando. Então, ou seja, que nem esse trabalho que eu quero fazer com espelho, já tem um tempo, assim, uns 2 meses, né? Então só preciso arrumar o material e o tempo certinho para conseguir fazer. Agora a poesia já, ela vem num momento assim, sabe? Assim, não programa para escrever, mas às vezes pode estar na rua e vem uma ideia, ou que dá até uma história engraçada, né? Tem um poema do meu quarto livro que eu fiz quando eu estava indo pro banheiro 2 horas da manhã.
Então, assim, existem alguns- 2 horas da manhã indo pro banheiro. Existem alguns motivos pra gente ir no banheiro 2 horas da manhã. Espero que Cara, tenha sido beber água demais. Foi muito louco, assim, porque foi, nossa, meu, foi uma ideia de um poema aqui, cara. E eu fiz esse poema. Que é assim, não deixe seus pés tocar esse chão tão triste. Deles, um banho de essência. Deixe-os beijarem o mar. Então, cara, vocês imaginam o poema. Você fazer um poema que, assim, ele é meio. Sim. Essa coisa com a natureza, né? Sim. Essa relação com a natureza. E você fazer um poema desse, 2 horas da manhã indo pro banheiro. É. Então você. Acho que é isso que é bacana, o barato de Tem você que vai mais produzir. às vezes, nesse tempo. Eu geralmente eu toco meu pé no chão, tá? Na hora que eu vou usar o vaso, mas é. Achei que você tocava outra coisa. Também, depende da hora. É que 2 da manhã é puxado, mano. Então, mano, é chegar na terapia moído. Se bater 2 da manhã, pô, é foda. Chega cansado, com sono, né? Tira só. O Zé vai emendar aí, depois só. Você disse que é um artista da periferia, certo? Como que você faz que isso é uma provocação, mas é com todo respeito, tá? Que a gente também é da área da arte e tal, mas pela periferia ser tão preto no branco, tipo assim, mano, eu preciso acordar cedo, fazer meu corre, fazer minha grana, eu quero sair daqui, tipo, o conceito de, por exemplo, de favela venceu é você ir embora e quem tá lá, mano, é isso aí mesmo que se foda, então não necessariamente a favela venceu. Quando a gente diz periferia, e você é um artista que você falou, pô, tô pensando em fazer um bagulho com os espelhos. Ou até o mesmo poema que você citou de ir lá no banheiro e tal. Como que você acha que a arte consegue alcançar as pessoas que estão tão nessa visão mais binária de tipo assim, mano, é isso aqui ou é isso aqui, tá ligado? Porque eu acho que como a igreja evangélica tomou conta ali, entrou pelo rádio, e aí tá sempre próximo das comunidades, eu não consigo enxergar onde que a arte consegue cruzar ali essa linha com a periferia, entendeu? Que hoje, até pelas eleições, me mostram que, tipo, o candidato, vamos pegar o exemplo do Pablo Marçal em São Paulo, adotaram muito aquela questão do jovem nem trabalha, nem estuda e tudo mais, adotaram alguns bordões mais liberais, e aí eu queria entender como que a sua arte entra ali de uma forma que as pessoas olham o bagulho e falam, caralho, esse mano aqui tá fazendo um corre foda, tá ligado? Porque eu tendo a pensar, não é uma certeza exata isso aqui, que muitas vezes a periferia já começa a olhar um bagulho como, puxando aqui atrás a questão da vadiagem, mas tipo assim, pô, maluco é bagulho de espelho, vai se ferrar, pô, o cara pintou um bagulho aqui que eu nem sei que porra que é essa. Eu não digo só a periferia, eu acho que o trabalhador de uma maneira geral, eu não sei se a galera... Como que ela olha, por exemplo, a arte plástica, como que ela olha essa questão? Qual que é o feedback que você tem dessas pessoas, tá ligado? Da classe trabalhadora, como que ela enxerga o teu trampo? Bom, cara, nas artes plásticas é bem mais difícil, né? Porque, assim, é muito subjetivo. Isso. Então, assim, na literatura, às vezes, vai textos mais diretos. Não, por isso que eu tô te provocando desse lado aqui, porque na literatura eu sei que você vai alcançar os caras, mas de alguma forma vai, mas como que você faz com a arte plástica pra alcançar essas pessoas? Vixe, cara, vai, é complicado. Tenta né? e vai, né? Não, a gente arrisca. Não, mas às vezes é algum feedback. Às vezes você tem algum feedback de alguém que não conhecia o bagulho. E aí o cara é um trabalhador e falou, porra, mano, o irmão tá fazendo um negócio aqui pra papai, entendeu? É porque tem muita aquela coisa de você, por exemplo, você vê um cara negro da periferia que tá produzindo trabalho de artes plásticas. Isso. Pô, esse espaço é muito elitizado. Como eu vejo o pessoal falando, e aí sabe que, pô, mas você tá lá, cara, você tá lutando por esses espaços. Que nem eu já expus muito, assim, né, na periferia também. Então a ideia é tentar criar uma comunicação e diálogo. Porque a gente sabe que é dentro de um campo muito mais subjetivo, o campo da emoção, da intensidade. Então, o que essas formas querem representar? Então você vai meio criando um discurso. A sua narrativa é tentando trazê-los para você. Olha, eu acho que as artes são importantes porque ela quebra um pouco isso que a gente vive, desse padrão que nos é imposto. Ah, mas eu não entendo. Fala, ó, cara, deixa a sua mente ir e fluir. Só que, claro que dentro da troca de ideias ali é um pouco mais difícil. Pelo fato de saber, pô, dentro do que a gente vive no cotidiano, é difícil o trabalhador ter acesso, pô, a um museu, a uma galeria, como fazer chegar. Então a gente tenta ali saber que você é um corpo negro que está ali ocupando um espaço que não foi colocado para você. Entendeu? Você está tentando romper uma barreira. E o único jeito que eu procuro trazer assim
Eu acho que não tem uma receita certa. Entendeu? Não tem assim, como posso dizer, algo específico que você vai trazer para essas pessoas. Tento mais dentro do diálogo mesmo. Então, que nem nas artes plásticas é uma linha de raciocínio, na literatura é outra. Né? Então, eu vejo que é muito difícil você expor, produzir obras de arte no Brasil se você, vamos dizer, não tem grana, não tem o capital ali circulando a seu favor. Então, você vai ter que ir dentro mesmo da sua luta, dentro ali do que você vivencia e trazer para as pessoas reflexões que estejam muito fora às vezes, do convívio delas. Então a gente sabe que é difícil. Mas, por exemplo... Porque você tá concorrendo com, por exemplo, tem um cara lá que canta um funk ostentação e o maluco tá de Porsche lá, entendeu? E aí você fala, pô, mas é a luta, papapá. E aí pra esse camarada periférico ver o bagulho e falar, mano, porra de tela, velho, eu quero cantar... Entendeu, minha brisa? Tipo... Mas assim, tentando... Às vezes... Alguns elementos, será que alguns elementos que... porque, tipo assim, como que traz a... Eu fui numa exposição, do poeta lá. Eu fui nessa exposição, né? Que a gente tem um camarada nosso que a gente ajudou ele a publicar um livro tal de poesia. E aí o livro dele estava exposto em uma exposição que falava sobre favela e esse tipo e uma linguagem. Mas a estética era muito isso. Então, eu lembro que tinham pinturas, tal, tinham grafites, mas tinham sempre algum tipo de elemento, né? Então, eu lembro que tinha tinha uma muito louca, assim, que tinha os tênis pendurados, simulando, né? Então, enfim, tinha coisa com espelho, né? Tinham frases impactantes. Então, mas é isso, acho que é carregando algum tipo de elemento, né? Porque que puxa a pessoa e fala, peraí, isso aqui eu conheço. Sim, ela conhece, mas o que eu quero dizer, tipo assim, a periferia e boa parte daquelas trabalhadoras tá com esse espírito do liberalismo. Sim. E aí a minha dúvida vai de encontro, tipo assim, beleza, eu tô vendo o camarada postar o bagulho, que seja o negócio que eu tô ali associado com o bagulho do tênis e tudo mais no varal, mas... o sonho dele tá objetivo e não tão subjetivo. E aí, como que o cara consegue, tipo assim, mano, isso aqui é... Ó, às vezes você não precisa estar milionário, mas olha essa parada aqui, ó, pro papai, entendeu? Tipo, qual que é a... Como que consegue alcançar, mano? Quando eu fiz o trabalho com os drags, a ideia é trazer o quê? Representatividade e identidade. Justo. Tanto que esse trabalho participou da Bienal de Arte Negra, né? Bienal Black, que ano passado foi a 3ª edição. Então é um projeto super importante aí nas artes plásticas, né? Tá trazendo os artistas pretos. Então ano passado foi no Rio de Janeiro. No retrasado 2022, né? Foi virtual por causa da pandemia e o primeiro ano foi Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. Foda. Então, ou seja, eu falei, ó, quando eu procurei fazer esse trabalho, é justamente trazer representatividade da ancestralidade, da estética negra. Eu falei, ó, olha aqui a nossa força. Então, ou seja, eu tentei trazer isso. E como eu venho da linha do grafite também, eu tentei trazer um pouco a linguagem da rua. Então eu falo, ó, é abstrato, mas tem relacionado às tags de grafite. Mas aí você não acha que você fala com a esquerda que já tá convertida e não com o trabalhador, ou nessas suas exposições você viu o trabalhador ali também? Não tô falando da esquerda, por exemplo, eu sou de esquerda, já tô convencido a ir lá, só pelo que você já me falou desde o começo, eu já iria tranquilo, tô vendo uns livros aqui também e tal, mas o trabalhador, você acha que essa arte alcança ele? Ou você tá pregando para convertido? Não, a gente tenta trazê-los. Tenta trazê-los pro nosso lado. Sim. Como isso? Através do diálogo aberto. Eu estou aqui, ó. Eu sou um artista negro da periferia que está produzindo obras de artes num contexto que totalmente é difícil. Sim. Então, seja, que nem eu expus em Londres no ano passado. Só que eu não fui. Então, eles mandei uma obra para eles, digitalizaram, daí participou lá do Luke Tune, acho. Lá num espaço lá que é uns grafites, né, na rua. Uhum. Então, ou seja, eu procuro trazer a importância, ó, essa aqui é a linguagem urbana, ela se comunica com o mundo. Então, eu tento fala da nossa rotina, do nosso cotidiano. Às vezes o cara não vai entender, mas falar, ó, meu, é que ele é subjetiva. É justamente você tentar romper com esse cânone que é imposto. Não só nas artes, mas no social também. Sim. Na vida que a gente vive. Entendeu? Sempre tem o mais inteligente, o menos inteligente, sabe? Essa coisa que é imposta pra gente. Você tem que vencer a qualquer jeito. Sim. Sabe isso? Essa competitividade que a sociedade coloca pra gente, eu justamente tento romper. Então, eu procuro construir diálogo através disso. Porque, por exemplo, mas
arte é difícil, arte não é pra mim. Então eu procuro mostrar pro cara, ó, que nem o trabalho que eu fiz com calça jeans. Falei, cara, tudo pode ser arte, cara. Então essa calça jeans velha que você ia jogar fora, eu transformei num objeto artístico, numa obra de arte. Então é essa a ideia, ó, que nem eu fiz com vidro, fiz com bombril, fiz com farol de carro. Então é justamente esses elementos que eu procurei trazer também para ver se chamava atenção. Opa, mas esse objeto ia ser jogado fora. Que nem, não sei se vocês chegaram a ver lá o documentário Lixo Extraordinário. Já. Pô, os caras vão no lixo, você vê que ele faz lá, né, os trabalhos, tá, faz tipo figuras, né, ali com lixo. E você viu que tinha um cara lá que ele pegava livros do lixo. Sim, sim. Então é justamente tentar trazer através disso. Só que o que acontece? As artes plásticas, como eu falei, em 2015, lá, voltei a estudar artes, já tinha os livros, já tinha caminhado da literatura. Então procurei trazer ali, só como eu falei, um processo de transição. A literatura, a militância e as artes, uma transição. Então eu falei, como que eu vou procurar dialogar com isso? Que nem hoje eu tenho um projeto de performance poética. Então, ou seja, que nem tem um texto que eu faço sobre Steve Biko. Relatando da morte do Steve Biko, da morte, um pouco da vida dele, da luta dele. Então, é um boneco Abayomi. Então, eu procuro fazer uma narrativa ali, uma cena poética. Então, ou seja, ó, a poesia não está só no livro, só na biblioteca, só na livraria. Ela está aqui, inserida no seu cotidiano. Sim. Entendi. Então, eu procuro fazer, pô, esse boneco aqui, a criança vai pegar, brincar com o boneco. O que representa esse boneco, né? Então, como o próprio, às vezes eu faço com pandeiro também. Alguns poemas com pandeiro, então procuro trazer essa narrativa. Vamos construir aqui dentro desse campo cênico. Sim. E aí Performático. são oficinas que você vai fazendo? Não, é um espetáculo mesmo. É um espetáculo. Então, para justamente performance, a né? ideia, como eu falei, nas artes plásticas, tudo pode ser arte, tudo é movimento, tudo é construção. A única questão é que não é passado isso pra gente. Entendi. Então eu fui quebrar a cabeça, cara, pra aprender, pra ter essa relação, essa ligação com o meu cotidiano. Então, opa, mas o Marshall Duchamp pegou lá uma privada, uma roda, colocou no museu. Opa, isso aqui é obra de arte. Fechou. Lá o Tissara lá, que pegou lá pegava o recorte de jornal, colava, pô, isso aqui é poesia. Pô, tem a poesia concreta. Pô, ela não tem uma dinâmica assim, específica de uma construção de versos, era aquela coisa mais visual, pragmática. Então eu procurei trazer nesse campo. Então, ou seja, tudo vem se comunicando. Então, ou seja, os livros eu extraí os poemas, que nem eu falei, do boneco Abayomi. Pô, então eu tô falando um pouco do Steve Biko aqui. Sim. Então a poesia também vai dentro do campo histórico. Sim. Então, ou seja, a poesia tá ligada a tudo. Não é só você chegar... Porque tem muito isso, né? Eu fui ensinado. Livros não é pra você. Artes, para com isso, cara. Ah, mas é muito difícil. Pô, é impossível fazer isso. Então a gente é criado com isso. Sim. E quando eu cheguei, comecei a trabalhar dentro dessa construção, então eu falei, comecei a pesquisar aí alguns autores, isso mesmo na própria faculdade de artes, falei, pô, mas dentro do campo estético das artes, vieram as vanguardas. Pô, mas o cara pega uma roda, uma privada, coloca no museu, isso é obra de arte? Então, beleza. Então o cara começa a jogar a tinta na tela. Pô, isso é obra de arte, fechou. Então o cara pega lá, faz a poesia, começa a colar lá essas matérias de jornal no papel, começa a fazer textos ali, vídeos mesmo também, né? Como tinham poesias audiovisuais, né? Então eu falei, pô, pensei, pô, mas a classe trabalhadora tá tendo acesso a isso? Então a arte, ela é livre. Veio lá o modernismo, Semana de Arte Moderna. Então a gente tá rompendo com o cânone, certo? A gente tá rompendo com isso. Sim. Então vamos trazer para as pessoas que estão ali ao nosso lado, que não estão tendo acesso. Porque essa imposição que o negócio é uma coisa muito complexa. Eu acho que não é assim. Eu acho que está dentro do dia a dia, entendeu? Sim. Eu acho que está dentro das nossas vivências e é isso que eu procuro trabalhar. Então, seja um boneco, ele tá ali, ele é uma poesia também, o boneco ali. Sim. O pandeiro é uma poesia também. O ganzá,
Pô, você vai na roda de samba, Faz toca parte. no Lanzal, no carimbó, Sim. outras manifestações populares. Então, por exemplo, né, quando eu vou fazer essa performance, tem um ganzá. Sim. Tá aqui, ó. A poesia tá aqui conversando com vocês. Tá em tudo. Sim. E procuro também trazer isso nas artes, né? Claro que é uma construção meio complicada. Você meio tem que insistir dentro do seu argumento ali. Né? E o interessante, assim, que já fui em muitos lugares que as pessoas vieram conversar. Uma vez eu fui numa escola lá em Santana, que tinha um cara que trabalhava lá, acho que, se não me engano, não sei se ele era cozinheiro. E apresentei um pouco da performance, né? E depois que eu me apresentei lá, conversei com os alunos, ele veio conversar comigo. Falou, nossa, cara, obrigado por você ter vindo aqui hoje. Eu preciso me inteirar mais nessas questões culturais e mais nos eventos. Eu tenho ido pouco, mas foi importante a sua vinda aqui. Eu fiquei muito feliz e eu quero descobrir mais dos eventos culturais. Então, entendeu? Eu falei, caramba, tá chegando essas pessoas. Como, por exemplo, uma vez uma professora comprou um livro meu e depois de um tempo ela veio falar comigo. Falou, ó, meu filho é negro da periferia e ele às vezes ele pega seu livro para ler e ele se sente inspirado em você, naquilo que você escreve, porque ele vê as injustiças sociais que ele vive como jovem negro da periferia, ele fica motivado por aquilo que você escreve. Então, quando a gente recebe esses retornos, né, esses feedbacks, fala, nossa, caramba, tá chegando as pessoas que você quer atingir também. Isso é legal. Então, a gente tá direcionando, e às vezes isso vem de uma forma Que vai, né? muito inesperada. Sim, sim. Eu falo, você está atingindo essa classe, é isso que eu quero. Esse é o objetivo, né? Eu quando... É o que eu te falei, né? A gente tava conversando antes, eu escrevi um livro, né? Eu acho interessante essa linha que você tá falando, que ainda mais você que consegue dialogar de algum jeito com várias pessoas, né? Então, assim, explicar que qualquer pessoa pode criar um livro, né? Algum tipo de arte. Eu acho que essa... Eu também penso direto nisso, sabe? Como conseguir fazer com que pessoas pensem que é uma coisa que não é tão difícil. Claro que você precisa criar método, né? Eu, por exemplo, eu escrevi um livro só e estou acabando o segundo. É o que eu falo, eu até brinco com o Gui. É uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Assim, que eu vejo que eu já fiz, sabe? Assim, eu trabalho em outras áreas, fiz faculdade mais de boa, sou publicitário, né? O cara, uma faculdade bem de boa. Uhum. Então, assim, meus trabalhos são difíceis, mas isso aqui, cara, eu vou te falar a real. Esse livro aqui foi algo que eu fritei minha cabeça, assim, pra escrever, porque eu nunca tinha escrito nada. Assim, né? O Gui até me conhece. E até a gente vai trocar livros aqui, deixa eu colocar os dele aqui também, ó. Aqui, Rastros de Luta. Peraí. Aqui, ó. Aí. Aqui, Rastros de Luta. Show de bola. Máquina de Pensamentos. Olha só. E eu vejo assim, precisa ter muita organização para escrever. Claro que eu acho que os seus são todos de poesia? São. Ah, legal, boa. Mas também precisa seguir uma certa estrutura, né? E ter frequência, né? Igual você fala, eu tive uma ideia em tal lugar. Beleza, a gente sabe que, ainda mais o Gui também que cria, algumas ideias aparecem, mas outras você realmente precisa sentar para fritar a cabeça. Você precisa meio que forçar um pouco o seu cérebro para ter ideia. É claro que com o tempo você vai desenvolvendo. E eu acho que é isso que é legal até incentivar pessoas também que querem escrever ou que pensam, pô, será que um dia eu vou ter um livro? De entender que, assim, criar também é uma certa disciplina. Porque ficam pensando, o artista faz a hora que quer, assim. E a gente vê que para produzir mesmo arte, você precisa estar ali. Tipo, tem que ter uma frequência, senão você começa alguma coisa e para. Você começa e para, né? Ainda mais você que a gente conversou antes, você trabalha em um outro emprego, né? Ou seja, você não consegue viver disso ainda, né? Quem sabe em algum momento consiga, né? Mas você precisa ter um trabalho, precisa dividir tempo com o trabalho, sua vida, criar arte. E aí, como você concilia tudo isso, assim, cara? Como que você consegue conciliar e que mensagem que você daria para alguém que quer começar também a criar algum tipo de arte, assim? E tem o lance da sinapse também, né? Que... Por isso que cara, isso que eu acho foda, mano. Eu não sou cético não, tá? Pelo amor de Deus. Mas acho foda, porque a leitura... Então, eu já li aqui, muito bom, inclusive. Recomendo. A gente termina de ler o bagulho, vai ativando umas paradas do nosso cérebro, que eu fui estudar sobre o que a leitura pode fazer com a nossa cabeça. O problema é que parece que a chave tá desligada. Tipo, a gente não lê muito por ano, né? E aí, isso que é o foda. Esses livros do Hugo, por exemplo, se o camarada pegar e ler um... E aí vai pro próximo, aí nós conseguimos salvar
aquela pessoa, porque aí ela vai ativar. Porque eu acho que pra chegar nesse nível que o mano tá de, porra, de madrugada ir no banheiro o bagulho vir, não é que veio e... É até bom desmistificar essa questão da vadiagem aí do artista, que, pô, do nada vem coisa ou não, mano, é porque tá realmente ativado na cabeça dele a ponto de 2 horas da manhã vir umas ideias. Só que se você não lê nada, não vai ativar nada, porque sua cabeça tá ali, sei lá, um exemplo, futebol, amanhã eu entro no trampo e não é futebol, pode ser qualquer merda, mano, mas tá lá, sei lá, bicho, dorama, e aí, dorama, minha casa, fazer a marmita e papapá, mano, você não ativa, e aí não consegue entrar, tomar o bagulho, mas é foda, cara, você produzir isso em paralelo até o que o Zé falou, conta pra gente qual que é o seu trabalho que você tem e se alguém quer começar, qual que é a dica que você dá também. Que nem assim, né? Eu procuro desconstruir. Uhum. Mas para desconstruir, tive que reconstruir. Então, ou seja, por exemplo, procurar sempre talento. Então, aquela coisa, por exemplo, até das ideias que a gente falou aqui sobre os cânones, né? As imposições dentro do campo artístico, é porque você meio que pesquisou ali algumas coisas, você bebe de certas fontes, bebi dessas fontes, então, ou seja, aqui eu vou não digo me fixar, mas eu vou embasar algumas coisas, isso aqui eu pego, isso aqui não, então que nem. Eu procuro sempre estar lendo. Então, isso aqui eu tiro, isso aqui não. Só que antigamente, até que a gente conversou, né, sobre a questão lá do racismo, né, que a gente via sobre alguns pensadores. Sim. Que a gente estava conversando, né, Gui? Que tem até alguns escritores e tal que tem escritas racistas, mesmo sendo de esquerda do passado. Você pega o Marx, assim, tem gente que interpreta alguns textos de Marx, tipo racista, xenofóbico, né? Ele até... Que eu tô lendo um livro que, nossa... Acho que é o momento histórico ali. Momento histórico, os povos, como que é? Os... primitivos, não, Primitivos, acho que era, né? Não, tem outra... Selvagens. Uhum. Que a civilização foi formada assim, assado, que o povo começou a se tornar civilizado. Foi, pega aí. Entendeu? Mas é isso, você pegando meio que essas coisas, essas malandragens, que antes, lá atrás, o pessoal falava, mas ainda não captava muito. Depois você vai começando a ler e fala, mas isso aqui é de qual ano, né? Tanto que tem até sobre o racismo científico, que eu esqueço o nome daquela... Era uma moça... É brasileira ou não? Não, é do século XIX, parece. Sarah alguma coisa. Que usaram ela pra fazer tipo um experimento científico, né? Caraca. Que era uma mulher negra, se não me engano, ela veio de algum país da África, foi lá na Inglaterra. Agora eu não vou lembrar bem a história, Sarah alguma coisa. Então, relaxa que a gente bota na descrição. É que agora fugiu o nome. Tem até tá disso aí. Não tem problema. Falam que era Vênus Negra. E é que agora fugiu o nome, tem até o filme vamos dela. pra história, esquece o nome. Vai pra história aqui. Prometo que depois a gente coloca na correção ali. Porque que nem a gente falou sobre essa questão da leitura, como eu falei, desconstruir, mas para poder se reconstruir, para poder se renovar dentro desse processo, que eu acho importantíssimo, porque se você chegar, não, beleza, eu vou produzir assim, mas eu não preciso me formar, não preciso fazer nada, tá de boa, eu tô com uma ideia que eu vou escrever, eu vou pintar. Não, eu acho que você tem que, sim, procurar o conhecimento, se informar, bagagem, conversar né? com pessoas... ver documentários, filmes. Então, isso você vai criando um repertório de vida. Isso você vai trazendo para seu cotidiano. Então, ou seja, que nem o futebol. Lá, Botafogo, PSG. Pô, PSG é o grandão. Botafogo, se a gente for pegar assim... Há 2 anos atrás, estava brigando pelo Campeonato Brasileiro, não conseguiu ganhar, então ficou muito tempo sem ganhar nada. Aquela coisa, que time é esse, né? Time que... Pô, mas esse time não ganha, daí ficava naquele impasse. Pô, hoje você vê, os caras ganham esse jogo aqui, pô. De repente, entendeu como a gente pode fazer história? Sim. Como o mundo pode girar? Então, por exemplo, o futebol já trouxe um pouco essa relação pra minha vida. Sim, pra mim também. Então, seja, mas o que acontece? Isso foram as bagagens, experiências que você vai vivendo. Então, leitura, você procurar pesquisar, ver filmes, né? Documentários, coisas que vão te inspirando a você criar esse campo de reflexão. Então, seja, pra mim eu trouxe... Tudo bem, a gente sabe que o futebol, né? A gente sabe que é uma grande... Assim, capitalismo, né? A gente sabe como gira a grana, como funciona o próprio Botafogo mesmo, não é que ele ganhou há 2 anos do nada, né, mano? Chegou uma SAF lá e encheu o cu do cara de dinheiro, então, né? Daí mas hoje você vê... Do a gente mesmo jeito que eu sou a favor, Brasil
batendo no europeu, mas se a gente for, isso que é o foda. Se você vai a fundo, aí fudeu, tá ligado? Mas assim, o interessante foi porque não foi um time assim, um Palmeiras, um São Paulo, um Santos, um Corinthians, sei lá, Sim, sim. esses times mais, assim, mais tradicionais que eu digo, que estão aí muito tempo, né? Então o Botafogo foi muito tempo. Ficou apagado muito tempo. Ficou praticamente muitos anos, anos apagado. Depois os caras vêm, tudo bem, como falou. Injetou dinheiro, aí sai da Série B, tem todo um negócio Aí chegou lá, brigou pelo título em 2023, ano passado ganhou o Brasileiro, Libertadores, de repente, assim, inesperado, eles ganharam do maior time lá, da Europa, não sei o quê. Uhum. Então, eu falo trazendo pra dentro da relação com o cotidiano, com a vida em si. Do cara pobre, trabalhador, que mora na periferia, que tá dentro de um campo de exclusão, da desigualdade, do preconceito, que tá invisibilizado. Sim. Então, essas leituras que a gente vai tendo de mundo, como eu falei, é dentro daquilo que você vai procurando se construir dentro desse processo todo. Por isso que é importante ler, tem que estar ali sempre, sabe, pesquisando. Porque daí que nem... até mesmo quando eu fui trabalhar esse processo da performance poética, que nem eu apresentei um TCC que era poesia como reflexão e crítica social. Isso na faculdade. Caramba. Então, assim, na faculdade de artes visuais, né, o TCC tem as estéticas, né? Que é aquela parte mais... como posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Padronizado? Padronizada. Você apresentar lá As normas da BNT, tudo. BNT. Não que lá, quando eu fiz o artigo, né? A monografia, eu fiz todas as normas da BNT, tudo certinho. Uhum. Mas daí tem lá na hora que você vai apresentar, como que é o nome do... que você põe... agora fugiu a palavra. TCC? Não. Não. O projetor ali. Você põe o projetor, vai falando, apresenta umas partes do seu trabalho. Então tem essa parte que é mais a tradicional e tem a parte que é poéticas visuais, que é um trabalho mais, assim... como posso dizer? Ele é mais prático. Entendeu? Então não é tão teórico. Tem um pouco da teoria, mas você pode apresentar de forma prática. Que no caso foi meu TCC. Uhum. Então eu apresentei um pouco dos meus livros, então fiz uma performance poética. Daí tinha um outro aluno lá que a gente fez amizade, ele é percussionista, então ele me acompanhou com a tabaque, então eu declamei algumas poesias. Então falava sobre... Então comecei a procurar trabalhar sobre como você extrair a poesia dos livros, trazer para a escola, né, para o campo cênico. Então procurei trabalhar essa relação dentro do meu TCC. Então é justamente você trazer essas vivências. Eu sabia que ia ser um processo assim meio difícil, mas me arrisquei, como eu falei, procurei absorver lá conhecimentos lá atrás que me pudesse dar, vamos dizer, esse embasamento para poder refletir e para poder discutir sobre isso. Sim. Entendeu? Porque às vezes eu acho que a gente não pode ficar preso também a só a emoção. Porque a emoção, ela pode desenganar muitas vezes, né? Sim. Então, o artista não pode ficar só ali, não, mas eu vou pro campo mais só subjetivo, emotivo. Eu procuro trabalhar uma razão dentro desse contexto crítico, mas, como eu falei, embasado nessas vivências, nessas pesquisas, então sempre a gente tem que estar ali, ó. Não que você vai copiar, mas você vai ter referências, né? Mas aí tira uma dúvida. Eu entendi. Mas você trabalha em qual área mesmo? Trabalho na área hospitalar. Hospitalar. Você é o quê? Enfermeiro, técnico? Você é médico? O que você... Trabalho no centro de pesquisas. Centro de pesquisa. Então você tem de infectologia ou o que? Essa pesquisa que você faz é geralzona? Não, pesquisa em laboratório. Laboratório. Funcionário público. Uhum. Então você estudou lá, fez a prova, passou e já era. Eu fiz o concurso, né? Isso. Aí, porque senão eu entendi, porque até que a gente tá falando de subjetividade, só pra gente não fugir um pouco da brisa aqui, e eu também não fugi. Quando a gente fala da leitura, que nem você falou, é importante e tal, ir pra prática, e foi o que trouxe você aqui, no sentido de você produzir os seus livros porque você tá lendo. Mas, de novo, como que a gente faz pra... Só pra gente não fugir, como que o jovem vai fazer, tipo, eu quero escrever meu livro. Ah, sim. Qual que é o caminho Isso, e da profissão porque você tinha... Você foi... Aí eu não tô te puxando de volta pra pergunta, mas é porque eu tô curioso em relação ao trabalhador, como que ele faz pra chegar aí, porque querendo ou não, você tem uma segurança de trabalho.
que aí te permite essa sua dedicação pra cá, entende? Tipo, se você não fosse um cara concursado, entende? É com esse trabalhador que eu tô brisando aqui. Tipo, como que esse trabalhador, independente dele ser periférico ou não, como que ele vai se conectar com, tipo assim, uma leitura? Porque é que você está falando, você viu o Botafogo PSG, você tem essa visão do europeu em relação até os países de capitalismo periférico, que é o que a gente passa. Então, mas só tem essa visão, até quando você cita, rompemos esse cânone. Eu não sei se o camarada que está trabalhando, e eu posso estar sendo preconceituoso da minha parte, eu trabalhei 10 anos no telemarketing, eu não lembro da galera estar usando esse vocabulário lá, há 10 anos atrás. E aí hoje com o TikTok, com o desmante da educação, como que conecta, então, de fazer o camarada, ele precisa da leitura, como que faz para chegar nele e também ele se inspirar? Qualquer dica que você dá, fala assim, mano, para você, igual o Zé perguntou, quer começar a escrever, por onde? Que nem, né? André, como você falou, deu a brisada, mas é normal, viu? Esquentando que às vezes. Não, eu tô entretido, eu só trouxe que eu falei, mano, eu quero. Assim, eu vou falar assim, por exemplo, eu tô com a literatura, com as artes. Só que assim, tive que fazer uma escolha. Algo. Agora eu tô conseguindo um pouco, vamos dizer, academia. Algo, mas por que você não vai pra academia? Por que você não faz isso ou aquilo? Um exemplo. Eu escolhi ser um artista, certo? Certo. Então o que acontece? Não dá pra fazer tudo. Quando eu chego em casa, eu vou procurar. Às vezes ensaiar. Que nem o violão. Às vezes tem lá, eu procuro. Não sou músico, mas tento arranhar, fazer alguma coisa, escrever, compor. Vou pintar hoje. Vou ter. Então, seja, só que eu tive que fazer uma escolha. Então, por exemplo, eu sei que eu não tô dentro do. Como posso dizer? Dessa narrativa que a sociedade impôs, que a mídia impôs. Então, assim, você tem que seguir ali, vamos dizer, uma linha, sabe? Então, eu tive que tentar romper. Sim. Então, eu abri mão de muitas coisas na minha vida. Entendeu? Você quer ser um artista? Então, você abre mão de muitas coisas. Então, por exemplo, eu quero... eu não tenho tempo para me dedicar, por exemplo, como eu falei, da academia. Por exemplo, eu quero estudar mais. Eu sei que eu não tenho tempo para isso, infelizmente. Porque eu fiz uma escolha... dentro do campo artístico você vai ter... tem horas que você tem que tirar o tempo. Então, você chega em casa... É aquela coisa. Você vai levantar cedo... Vai chegar tarde em casa... Um pouquinho desse tempo que você tem... Você vai tirar pra produzir... Pra fazer essas coisas. Então, tem lugares que você não frequenta... Porque realmente é difícil... Porque você tem que trabalhar ali... Sabe? Porque... Você não tem tempo... Porque você precisa estar ali sempre... Disciplina, é uma disciplina, né? É uma disciplina que você faz. Agora, para trazer para as pessoas, é uma coisa que eu falo. É difícil. Não vou mentir. Só que assim também, eu não forço. Eu falo, é difícil, é possível, mas as pessoas que queiram nos seguir, queiram apoiar nossos projetos, chega junto, estamos aqui. Que nem eu já fui em lugares em escolas que perguntaram, eu quero ser escritora. Falei, é bem difícil. Começa a ler. Então... Começa a ler. Eu falo assim, vou ser bem sincero. Antigamente eu pensava, já pensou ser um artista famoso, não sei o que. Eu pensei, não vou mentir. Mas hoje eu sei que não é. Como eu falo de militância. Não adianta. É para tentar mudar a minha vida e as pessoas ao meu redor que queiram mudar. O livro mudou minha vida, a arte mudou minha vida. Então... A gente não força quem quiser seguir, que nem tem TikTok, tem as redes sociais. A gente sabe, não adianta eu chegar a achar que vai ter 100 mil seguidores. Porque o Brasil, o cara posta um besterol lá, sai, estoura. Não adianta. É a cultura brasileira. Não tem como a gente fugir muito disso. Então, dentro dessa militância também, tende um bem-estar para você. E acredito eu, quando você faz esse bem-estar para si mesmo, as pessoas ao redor que veem ali a autenticidade naquilo que você está fazendo, está vendo a sua luta, acredito que essas pessoas vão começar a te seguir. Então, que nem... uma vez perguntaram, mas como você faz para tentar incentivá-los? Eu falo, tem que trabalhar dentro do campo da experiência. Por que isso me motivou? Então, que nem não é fácil eu conciliar trabalho formal com isso. Eu vou ali, sabe... vendendo almoço para pagar janta. É meio que isso. Uhum. Só que assim, eu sei que
isso que a gente está fazendo hoje é história. Isso é história. Então, que nem... Antes eu pensava, pô... Porque também tem muito isso, né? Capitalismo impõe muito isso pra gente. Você tem que ter... Nossa, mas... Já me perguntaram isso. Ah, mas o cara não tem 100 mil seguidores? E antes ficava meio que batendo nessa tecla. Como que eu vou lutar com essas mídias? Não procuro mais lutar. Antigamente eu até procurei. Hoje eu falo, não, eu deixo fluir naturalmente. Então eu vou estar ali com os meus projetos, tá trabalhando isso. E que nem eu incentivo a leitura, eu sei que é difícil. Mas aquela coisa, as pessoas que querem ter o acesso, a gente procura conversar, trocar. Agora, as pessoas que não querem é mais difícil. Fechado. Também não adianta o cara bater na tecla. Vem. Não adianta. Porque tem que ser de uma forma natural. Entendeu? Tem que ser Tem que uma interessar coisa... a pessoa, né? A pessoa tem que ver algum interesse, né? No livro, né? Eu frito minha cabeça toda hora também, pensando qual caminho que seria melhor para convencer um jovem a começar a ler. Até porque eu penso eu mesmo, assim. Eu acho que eu demorei até para me interessar por leitura. Tipo, eu não sei você quanto tempo você, mas assim, eu fui ler meu primeiro livro por espontânea vontade, sem ser forçado pela escola, que eu lia mais os resumos do que o livro. Eu tinha 16 anos, mano. 16 anos foi o primeiro livro que eu li, que é O Mundo de Sofia, que inclusive é muito bom o livro. É uma das minhas referências, até hoje mesmo, já tendo lido vários, é uma estrutura de livro bem legal. E é muito louco, né? Porque é o que você falou, a referência é tudo na criação, né, velho? Referência é tudo, né? Por exemplo, o Gui me indicou um livro que eu tô lendo, que é Tristes Trópicos, que ele me deu ideia para eu escrever um detalhe do livro que eu tô escrevendo. Deu uma travada no meu livro, muito louco isso, né? Como você tendo referência de outros pontos, eu tava meio travado com o momento da história ali do meu outro livro que eu tô escrevendo, e ali, ao ler o outro, consumir ali uma bagagem, eu falei, opa, peraí, vai ser legal fazer nesse caminho aqui. E aí você já, né? É muito louco isso da arte, né? Então, porque aí ligou provavelmente um bagulho do teu cérebro que tava dormindo. Então isso que é o foda. Sim, você tem que estar consumindo, né? Ou seja, a arte, tanto para criar quanto... Você tem que estar consumindo mais e mais ali, né? Tipo, ou a literatura e tudo mais. Eu acho que é uma coisa que não dá para parar, né? E aí eu tava né? num final de semana, agora, na sexta-feira, eu acho que foi quinta-feira. Aí tava meio zoadão da sinusite e tal, eu encontrei lá um camarada meu, Inauê. Eu já falei que ele tinha que vir aqui, mas enfim, passou muito rápido. E aí eu conversei com a mãe dele é professora, né? Aí ela dá aula agora lá em... como é que é o nome? Tabaté, né? Do Monteiro Lobato lá. Tabaté. Aí ela falou, cara, tipo assim, como as professoras aqui tem um episódio um dia, se tiver de bobeira, assiste que é bem maneiro. Das professoras que elas falam, tipo assim, o ensino, Tarcísio aqui em São Paulo, bagunçou muito. Então são slides. E aí é muito louco como a galera, por exemplo, usa o chat GPT, né? Só que, ó como é que é o lance da ignorância, não no sentido de adjetivar para baixo, mas ignorância do não saber, né? A molecada não tá sabendo pesquisar o bagulho, mano. Imagina que você tem um martelo que é pra pregar ali a parede, ali o prego. Pá. Aí você imagina que o cara tem a ferramenta, só que ele não sabe o que é pra aquilo ali. Então ele tá usando uma faca pra pregar o bagulho na parede. Ele quer pregar um quadro. Ele não tá sabendo que tem que usar o martelo pra meter o prego lá e dar-lhe. Como ele não tá sabendo pesquisar, ele vê o quadro e fala, mano, e se eu pegar um alicate e meter esse prego ali, será que vai? É isso que tá acontecendo com a nossa juventude nas escolas, mano. Eu fiquei, acho que 1h30 conversando com essa mulher, com a mãe do Nauê, e puta que eu pariu. Eu falei, mano, fudeu demais. A ponto de você não estar usando uma ferramenta que ela se alimenta com base naquilo que a gente explicou pra ela, que é a inteligência artificial. Como é que vai ficar as próximas gerações, mano? Porque a gente não sabe mais o que é real, Gui. A gente não sabe mais. Então veja os vídeos lá. O que é isso aqui? É verdade, não é? Hoje ontem eu vi um cara criticando o Paulo Coelho e falando assim, que os livros do Paulo Coelho viraram todos obsoletos depois da IA, porque a IA consegue criar qualquer um daquele estilo que ele escreve. Eu falei, cara... porque aí ela vive da repetição. Isso é foda pra caralho. Ela faz, tipo, repetição. Então você manda, sei lá, 10 livros do Paulo Coelho e ela fala, cria mais ou menos nesse padrão. Porque, querendo ou não, a gente se repete. Sim. Por mais que são obras distintas essas mas duas, tem um estilo. A tua canetada tem um jeito teu. É igual o Estúdio Ghibli lá, que os caras fizeram
as artes. É foda, mano. A gente tá fudido. Embaçado, velho. Tá assustando. Como é que Tá assustando. Aí- E a IA, aí- verdade, a IA e tudo isso, né? Mas tipo, vamos na esteira dessa pergunta de como que você acha que ela vai interferir aí na tua área, porque aí vamos voltar 10 casas nisso. Tipo assim, imagina, mano, já tá uma treta pra minha geração aí que beira aos 40 anos a leitura, e a gente tem consciência que tem que ler. Sim. Aí a minha geração, quando eu tinha 18, né, sou de 88, a minha geração lia Malemão, Turma da Mônica, né? E acho que essa de agora, puta que eu pariu, nem isso. Não acho que. Eu devia ter tentado trazer ela aqui, mano. Fora que ela tá em Taboaté, mano. Porque é muita doideira, mano. Se você vê o Estado mesmo, ele tá fudendo. Eu acho muito louco. Você é um ponto de resistência. Só que eu acho muito louco, tipo assim, em algum momento você vai começar a questionar umas paradas e o vagabundo vai reverter e falar, ô, mas esse cara aí tá falando merda. Tá viajando, pô. Porque já tá nesse campo. A galera não sabe usar, mano. Não sabe usar o chat GPT pra fazer uma pesquisa. Você fala do Google, piorou. Porque o Google ainda te dava o bagulho de tipo assim, mano, são vários sites. Você vai entrando no site e vai lendo. Bom, ruim, você ainda tinha uma busca aleatória ali. O chat GPT você fala, bom, eu quero saber tal bagulho. Aí vem aquela fonte. Você nem questiona se tá certo ou errado, porque você também não pesquisou direito. Então, com base na sua pesquisa, pode vir uma resposta completamente contraditória de um assunto. E aquilo você vai tomar como verdade a ponto de você, como artista plástico, escritor e tudo mais, fazer uma obra e o cara fala, não, mas eu vi lá na IA, lá que é outro bagulho. Ok, daí eu ia fazer uma viagem meio Vale a mística pena, aqui, vale a cara. pena, porra. É uma viagem meio mística. Vai, vambora. Querem saber? É uma viagem meio mística. Vambora. Assim, vou falar dentro do campo da espiritualidade, tá? Assim, vou dizer uma coisa que eu acredito um pouco, assim, sabe? Talvez, não sei. Mas o que acontece? O que eu acho? Quando você estuda um pouco da espiritualidade, assim, né? Minha mãe, ela é espírita. Então, A minha também, mano. ela tá mais aprofundada do que eu, assim, nesse assunto. Ela morreu, né? O que acontece? O que eu acho, sabe? O que eu acredito. O que vai salvar um pouco, assim, o mundo vai ser a história. Mas qual é a história, irmão? Se a gente tá vivendo pós-verdade. Mas Sim, vamos lá. mas a história, o que eu acredito? Eu acredito nisso, justo, cara. justo. Sou meio místico. É. Que a gente tá aqui por uma missão, cara. Então, ou seja, a gente vê críticas dessa nova geração aí. A gente vê críticas assim, demasiadas. Fala, pô, o pessoal retém essas críticas que a gente vê. Ah, mas essa geração nova não tá pegando, não tá difícil, não sei o quê. O que eu acredito de você falar sobre, assim, história de vida, Tá. sabe? História de vida. Que acredito que todos têm uma missão. Então a gente não tá aqui à toa. Não estamos ao acaso. Sim. Então, mano, eu acho que de repente a gente pode ter vindo pra romper com algo. Quando a gente pega grandes nomes aí da humanidade, tanto na política, literatura, cinema, Nicolas arte, Ferreira. você vê que os caras romperam ali com padrões de suas épocas. Pode ser que, como eu falei, é uma viagem. Vambora, Isso que é uma- mas isso que eu eu falo. quero- Mas é você bom. fala minha viagem. Não, tranquilo, irmão. Se você olhar mais lá de cima, vai dar um pontinho de bosta, mas vambora. Assim, cara, que nem eu falei. Não, vai na tua viagem, irmão. Falei só zoando, Dali. Pode ser que seja uma missão de tentar construir alguma coisa. Um novo tipo de sociedade. Não digo novo tipo de sociedade, mas tentar passar alguma mensagem, sabe? A arte salva ou não? Eu acredito que sim. Porque a arte, como a arte questiona, a arte é política. A arte ele tá dialogando totalmente ali, tá falando sobre o nosso cotidiano, sobre as coisas que estão sendo mudadas. Só que, às vezes, ela não é tão indireta. Às vezes ela chega mais discretamente, Sim. meio que por baixo dos panos, para tentar trazer essa mensagem e tentar fazer as pessoas refletirem. Eu acho que assim, nada vai romper com isso aqui. O contato, mano, que estamos aqui. Pode ter IA, ChatGPT, TikTok, tudo que for. Tudo que a gente sabe que tá tendo nessa época. Mas isso aqui é história, isso é uma vivência. Isso vai pra eternidade. Entendeu? Isso vai ficar. Isso não vai se apagar. Então, que nem... eu tenho um sobrinho de 5 anos, que eu até falo assim, eu falo pra minha mãe, é bom a gente... Né, levar pra brincar, sabe? Bolinha de gude, jogo de botão. Até eu falei, um dia eu vou comprar um jogo de botão pra gente jogar. Sabe? Tentar trazer isso.
Só como eu falei, é uma viagem, porque a gente sabe que a tecnologia tá aí. É como fosse, parece que a gente tá vendo a época da Revolução Industrial, da globalização, mas agora era da Revolução Tecnológica que a gente vê muito forte. Mas a história nunca se apagou, cara. Que a história, que é isso, é o contato físico mesmo, as pessoas estarem presentes, conversando. Então acho que a gente tem que tentar preservar isso, por mais que seja difícil, eu sei que é. Mas se a gente conseguir, assim, vai ser difícil. Você chegar pra... eu vou numa escola, vou chegar, sei lá, tem 100 jovens lá, e eu vou falar pra 100 jovens, eles vão ouvir, vão captar a mensagem. Mas se você conseguir, sei lá, pegar 2 jovens... entendeu? A gente fez a nossa parte. Que nem uma vez que eu fui lá numa escola de Santo André. Eu participei lá de um bate-papo com os alunos, acho que foram 2 salas. Daí eu tinha ido, acho que em 2016, cara. Foi em 2016, 2017 eu voltei, que daí foi um sarau lá no auditório. E tô lá falando e tal. De repente eu vejo lá a molecada, 4 assim, crianças na frente, né? Que o auditório grande, pedindo para declamar 2, 3 poesias minhas que eles tinham captado a mensagem. Então, às vezes, é um processo de formiguinha, ele é lento, mas a gente tem que estar ali. Por isso que eu falo da experiência. História de vida é isso, tem que trazer. Então, mas... a gente vê a inteligência artificial tá aí, crescendo, e as pessoas estão perdendo. Porque hoje eu não sei mais o que é real, porque eu vejo os vídeos e eu fico assim, perdido, boiando. Fala, puta, isso aqui eu pensei que é, mas não é. Uhum. A gente passa por isso, né? Mas então, é tentar pegar, nem que seja, sabe... como posso dizer? Nem que seja uma coisa pequena ali. Tentar trazer isso. Por isso que eu falo dessa viagem que eu falei pra vocês. É justamente essa coisa meio espiritual. De repente a gente tem uma missão. E tentar entender isso. Que nem até tem uma frase do Mark Twain. Mark Twain. Os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobre o porquê. E eu procuro saber por que eu tô aqui, cara. Eu acho que é importante a gente fazer as perguntas. E por que você tá aqui? Eu acredito que seja para tentar, não sei, construir alguma coisa. Porque até mesmo o Oscar Wilde disse, né? Uma frase dele também que difícil é viver. Muitas pessoas apenas existem. E eu quero viver. Eu sobrevivo ao meu cotidiano que ele me explora, que eu sou invisibilizado por ele. Mas eu tenho que tentar quebrar essa bolha que está tentando me prender e tentar ir para cima com as ferramentas que eu tiver. Eu sei que tem pessoas que tiveram muito mais acessos que eu. Tiveram muitos, assim, recursos que eu não tive. Então, o que eu falo sobre a história de vida é tentar trazer isso. Não tive muitos recursos. Mas estou aqui para tentar passar uma mensagem. É uma mensagem construtivista. Uma mensagem de construção. Entendeu? Como Paulo Freire fez na educação. Ele viu coisas que precisavam ser mudadas ali. Opa, não, meu. A gente precisa construir. A gente precisa entender a nossa leitura de mundo. Entendeu? Tentar como as pessoas comunicam, como as pessoas enxergam as coisas. Sim. Não como é imposto o negócio, senão não adianta. Então, a missão do Paulo Freire foi essa. Revolucionar a educação. Entendeu? Isso que eu vejo como missão. Malcolm X veio pra quê? Pô, os Estados Unidos lá, o bicho pegando a década de 60. Pô, o cara... O pai dele morreu, foi morto pela Ku Klux Klan. Daí, a mãe foi internada no manicômio. Uhum. Ele quis ser advogado, o professor dele falou que não podia ser advogado. Vai ser um carpinteiro. Você viu, o cara se envolveu com o mundo do crime. Saiu da cadeia, foi lá, conheceu lá a nação do Islã. Você viu, o cara revolucionou ali. Então a missão do Malcolm X era essa. Do Paulo Freire foi essa. E muitos também. Ben Carson lá, o médico lá que fez primeira cirurgia, né? Do siamês lá, neurocientista. Então, ou seja, a missão desses caras foram essas. Entendeu? Com o Mark Twain, né? Sempre, não, Mark Twain, mas não tem... Twain, eu só sei por causa da desgraça lá do prêmio de Chapelle lá. Então, entendeu essa coisa? Esses 2 dias os 2 dias mais importantes são esses. O dia que eu nasci, o dia que eu descubro por quê. É se perguntar o porquê também disso. É entender que talvez a gente tenha essa missão, entendeu? Sim.
Mas como eu falei, essa é uma viagem minha, cara. Não, Não, interessante, mas eu todo gosto. interessante, mas eu acho minha. interessante. Não, eu gosto desse ponto de Todo vista, mundo Zé. tem uma É porque eu vim missão. pra esse lado meio espiritual, Não, mas meio eu místico da gosto. coisa. Mas eu gosto dessa linha também filosófica. Até porque eu me interesso bastante por sociologia. E a sociologia, ela tá muito perto da filosofia. É uma forma de ver o mundo, né? Então, claro, enquanto a filosofia interpreta o mundo, a sociologia pensa em transformar, né? Mas elas transitam e tal, né? Todo mundo acho que vem para uma missão, só não os burgueses, né? Eu acho que os burgueses realmente eles vieram. Não, missão, eles vêm também, missão, objetivo, como é que é? Empresa, geralmente é isso, né? Não, é que tem gente que você vem na Terra só pra... Só para acumular, encher o saco. acumular, não sei, sabe? Porque que nem eu falei, como a gente falou até no começo da conversa, né? No começo, é sobre isso, como chegar nessas pessoas, um trabalhador, um cara da periferia. Então o que eu falo sobre missão é Porque você esse cara não é entender. burguês, esse cara não é burguês, mas ele tá só existindo também, filho. De quê? O trabalhador. Então. Ele tá só existindo, não tem ele não é o ricaço acumulador, ele tá só existindo. Ele fala pra amanhã, se amanhã é segunda, tchau, vamos nessa. O sistema que tá feito, tá feito dessa forma, E né? aí Pro ele tá cara só existindo. realmente só sobreviver, né? Mas tem uma entendeu? coisa, Zé. Tem uma coisa assim que meu pai fala. Hugo, eles também estão sobrevivendo. Eu falei, caramba, mas como assim? Meu pai ele é budista, né? Então a relação dele é já mais de karma. Então já foge um pouco dessa questão de tem uma vida após a morte, você vai pra outra dimensão. Lá, pra eles o que você fez nessa vida, você paga nessa ou em outra vida. Mas como eu falei, assim, eu não tenho uma religião, entendeu? Eu procuro pegar assim, viajar em vários sentidos, sabe? Então ele fala sobre essa questão, mas eles também estão sobrevivendo, porque eles acham que não, mas estão também, porque eles estão presos, né? Os ricos também estão presos ali. próprio mecanismo que eles criaram. Porque também é o mal que eles colocam para a sociedade, mas eles também estão pagando por aquilo, assim. Né? Eles pensam que eles também estão ali aprisionados. Porque, cara, você pensa assim, como você pode chegar, como uma vez eu vi, nessa treca que teve aí, né, na cidade aí, esses últimos dias aí. O cara tá dormindo na rua, outro cara tá no BMW. Como o cara consegue estar com a consciência tranquila, cara? E ele tá. Me pergunta, como que esse cara tá? Entendeu? Eu pergunto, Gui. E o cara tava ali deitado no chão. Não era nem cobertor, era tipo um lençol ali, todo embolado no lençol. E outro cara tá no BMW ali. Então essa coisa, fala, porra, mas a gente sabe, o cara não tem essa consciência. Mas os caras também estão presos no capitalismo. Porque eles não se libertam disso. Então, ou seja, a própria vida vai cobrar, mano. Uma religião, né? Pros caras, o capitalismo é uma religião, né? Porque eles acreditam na grana, no mercado. Sim, no Então você pensa, mercado. como Acha que a desigualdade é algo comum mesmo. Sim. E transita normal nisso, né? A desigualdade é algo humano. Já tava. Não tem muito o que fazer. essas guerras aí, lá no Irã, lá no Iraque, lá no Israel, você vê isso aí. Os caras investem bilhões pra mísseis, armamentos, os caras investem milhões pro cara, bilhões, né? Lá o Elon Musk, todos esses caras aí, os bilionários, investem bilhões pra explorar Marte. Então, e a fome no mundo? Porque esse é um projeto que foi imposto pra gente, mano. Os caras, entendeu? Impuseram esse projeto. É um projeto mesmo de genocídio, de excluir mesmo o negócio. Porque você pensa, eles estão investindo bilhões pra explorar outro planeta. E por que os caras não trabalham com projetos sociais? Com tanta coisa que pode transformar. Entendeu? E você vê, é como meu pai falou, isso trocando uma ideia com meu pai, no boteco tomando uma cerveja. Os caras, eles também estão aprisionados nisso. Estão presos nisso, porque a própria maldade, ela é meio de destruição, de autodestruição. Então, o cara que eu tenho poder, né? Eu tenho um poder econômico forte, mano, ele também tá fudido, entendeu? Ele tá fudido também. Que uma hora a vida cobra. Sim. Bem com bem, mal com mal. Entendeu? Uma lei que foi a gente que criou, uma lei do universo. Sim. Entendeu? Só que assim, romper com isso é difícil. O que a gente procura fazer, como eu falei dentro do meu trabalho, é mostrar para as pessoas que a gente tem que lutar. Eu sou um sobrevivente. Sim. Sei que eu sou um sobrevivente. Como eu falei, não tive muitos recursos como... Tem pessoas que têm seus privilégios, seus recursos pra, e não faz metade do que a gente tá fazendo, mano. Tem gente que tem condições pra, sabe? Tem tempo pra criar, tem tempo. dinheiro pra produzir, né? Que é o maior recurso do tempo. Sim, Que nem eu não tenho no ateliê, mano. Eu tive que doar livros porque, assim, minha casa é pequena.
não tem lugar para deixar livros. E tem pessoas que eu vejo que tem dinheiro, tem renda, mas não faz metade do que a gente tá fazendo. Sim, sim. Entendeu? Fala, pô, mas como a pessoa consegue ficar com a consciência tranquila dentro disso? Sim. Às vezes ela não tem esse pensamento religioso, pô. Então, não, mas eu digo religioso. Não, digo social. social. Às vezes ela não tem. É que eu tô sem essa coisa da Não, eu religiosidade. entendi do mistério, do misticismo, mas se a pessoa não tiver, também. Ela não Você entendeu? desperta, né? Como é que eu vou pagar o. Tipo, eu tô fazendo um mal, eu vou pagar com o mal, mas eu não tenho essa consciência, mano. Entendeu? Talvez eu não pague. Não, se eu rezar Não. bastante, eu pago Não. menos, né? Não paga. Não, Sei lá, o porque pensamento da além pessoa- além do universo, ela se aplica. Só que me fala um bilionário aí, o Lehman, por exemplo. Como é que se aplica no Lehman esse mal com mal? Beleza, quebrou lá Americanas, tá lá com o dinheiro dele de boa, faz as palhaçadas dele. Vai viver até os 90 anos, vai morrer num hospital dos melhores. É. Porra, mano. Tá no iate dele agora. Meu, que mal que ele tá pagando. Desculpa ser debochado, que faz parte da provocação aqui do nosso podcast, mas, porra, esse mal aí é tranquilo. Se você chegar num morador em situação de rua, que tá essa situação que você falou, chegar nele e falar assim, irmão, bora ali pagar o mal com o mal ali, que você vai ficar bilionário agora. Mano, ele quer que você se foda e aí capaz é ele vai passar banho na BMW por causa da realidade imposta, que é o capital. Não, sim, Gui. Acontece que esse aspecto que eu falei é mais sobre uma missão. Aham. Não, eu entendi. Só que eu quero dizer é isso. Minha dúvida é, cara, beleza, a gente Qual tem o essa- mal que o burguês sofre? ele não vai sofrer mal nenhum, porra. Não, mas assim, No máximo uma cadeia em casa. Não, que até pode, quiser, a cadeia. até pode acontecer assim, a família abandonou o cara, né? É, não- Mas beleza, a família abandonou o cara, mas o cara tá numa puta numa mansão, né? não, isso aí O cara não. chega... Você Não, entendeu? isso sim, infelizmente a gente sabe que tem. Tipo assim, o cara pegou um câncer, sei lá. Mano, o cara vai ser tratado no melhor hospital, né? Pegou um câncer com 98 anos também. tá tranquilo, Entendeu? Aí fica meio... Isso é verdade, eu lembro que tive que. Nossa, meu, tem uma vez que eu fui fazer um. Eu não consegui no SUS lá um tratamento, eu tive que pagar, cara. Foi foda. Eu tive que ir um dinheiro lá ali da poupança ali. Claro, o cara que tem grana. Ah, esse valorzinho aí, isso aqui é dinheiro de Tranquilo, pinga pra mim, ixi. sabe? Claro, eu me ferrei. Que pra recuperar, ó, pra mim foi Duro, né? o triplo pra conseguir. Pro cara, meu. Chega ali, o cara põe tipo, sei lá, 1 milhãozinho. Hoje, amanhã. No mês, já O próprio recuperei isso aí, ó. rendimento. o rendimento, Ih, rendimento. O rendimento, o cara já. Se fosse 1 milhão, os caras têm 100 mil aplicado, né? Sim. Mas é isso, né, Guilherme? Vamos ter que ir nessa. É uma pena, mano. O O papo pra tá bom caramba. demais. É porque a gente o Frank, o tempo vai... O papo tá... Não, é que o Zé tem, delícia. tem os compromissos dele também, por isso também não. Mas porque eu tô batendo o olho aqui, eu tava olhando o relógio quando eu Tava de 60. boa. Só que eu falei, mano, porra, o cara aqui tá. Tá na resenha boa. E porque geralmente a gente Não, é sério. a gente questiona, vai ficar meio pá. E aí o cara se mostrou um cara aberto lá, ele, pra gente poder falar dos bagulho. E aí eu acho que é importante, Zé, porque. No final das contas é isso, a arte ela é importante. Só que a gente vive um momento histórico que as pessoas querem que a arte se foda, entendeu? Falam bem o português, claro que até essa hora aqui, se o pessoal acompanha o podcast, não tem como o YouTube derrubar uma hora dessa. Mas é isso, a gente vive num momento que as pessoas querem que a arte se foda mesmo. E é muito louco que na pandemia, por exemplo, essa mesma arte Salvou ela muita foi gente. requisitada. Né? Na hora de tomar vacina, viva o SUS. Aí agora eu quero que o SUS se foda. Não é eu tocar em relação à doença, mas tem gente que pensa assim. E aí a arte é a mesma fita. Vem a pandemia, ai, eu amo meus artistas, faz uma live aí, salva nós. Salva nós, faz uma live. Parece que a gente presta, né? Parece eles. Você trouxe 2 É, livros aqui, Hugo. isso. Só pra gente encerrar legal aqui também. É o Rastros de Luta, acredito que seja presente que você deixou pra nós, ou você vai levar embora isso Presente, aqui? presente. Boa. Eu trouxe os dois, mas daí fica a critério de vocês escolherem, né? Não, tipo, cada um pega um, depois a gente faz o depois a famoso gente troca, troca. né? E aí, ó, Rastros de Luta, esse aqui é de que ano? Do ano passado. Do ano passado, Esse é o 2024. último. Editora Filo César. Você já escreveu quiser. quantos já? Quiser. 8. 8 livros? Caraca, mano. Tem que ter muita disciplina pra isso. Tem que ter muita disciplina e muito chat GPT, né? Tem que estar, mano, da hora. Não, parabéns. Não, Não, cara, parabéns que eu tô ligado que, meu, dá um trampo, organizar tudo, mas legal demais, pô. É o trabalho. Não Mano, é o que eu tô falando. E você Ô, falou aqui do filho. Paulo Freire. Desculpa, vamos mais 2 aqui só. Você falou do Paulo Freire, irmão. Que você falou a história, papapá, isso aqui. Mano, até o Paulo Freire hoje em dia já é questionado. Eu tô mentindo? Pô, você é louco. Eu acho que daqui uns 20 aninhos o vagabundo Se vai depender, falar... se depender de uns humoristas aí, não deixam nem ler um livro, filho, cara. O Paulo Freire, pô, não pode ler. Não
entendeu? pode o que eu tô te ler, falando? os cara, A galera vai pegar pesado, irmão. Esse bagulho do. História, papapá, será, mano? Aí já tá no pós-verdade, Hugo. Não, sim, a claro. guerra era dura. Ela tá Essa dura. missão aí. A guerra é dura, a guerra Você é já dura. viu o Tom Cruise? É que eu sou um otimista, Pá, meio pra caralho. realista. Não, mas é bom, pô, mas é o A gente realismo. gosta disso aí. Aqui, o nosso aqui papel é provocar. E aí A você- luta é dura, cara. A luta É é, porque dura. assim, Gui, senão eu vou ficar enlouquecer, mano. Não adianta. Não, mas eu Você acha que concordo. nós tá como? Escrever aqui? pra não enlouquecer. Tem um livro do Charles Bukowski, que Bom escreveu pra não demais, bom enlouquecer. demais. É. Que não ganha um livro de cartas, né? Que ele fazia, que ele escreveu. Acho que é cartas. Não, esse livro eu não li ainda, do Bukowski. Mas, pô, senão o cara pira, cara. Não pira. Também já trocando livros aqui, ó. Tem um outro Opa. de presente Tem volta aí. no buraco. A gente vai colocar uma dedicatória aqui também. Eu espero que depois já a gente já põe a apareça alguma coisa. dedicatória aí. Tá bem escrito aqui, viu, meu irmão? E aí, show de bola. Pô, obrigado pelo livro Rastros de Luta. Então, adquira o seu Hugo Paz. Tá onde isso aqui, mano? Se eu Máquina de quiser. pensamentos. Meu Insta, Seu- Facebook, Então, Instagram. dá teu recado aqui, ó. Passa teu Insta, teus bagulho aqui, Boa, ó. Não. pra ele aqui. Passa aqui, ó. Aí, ó. Essa câmera aqui, né? Segura teu livro e dá o salve pra rapaziada. Bom, pessoal, Rastros de Luta é meu último livro. Foi lançado ano passado pela editora Felipe Kizar. Essa editora é uma editora lá do Parque Santo Antônio, cara. Então é uma editora da nossa aí. Né? Uma galera de esquerda aí que também tá nessa correria aí. Então tá fortalecendo a literatura periférica, Sim. que é de suma importância. Então no Instagram é @Hugo Rodrigues Paz, Facebook Hugo Paz. Daí entre em contato lá, né? Tá Sim. fazendo as vendas aí online. Se o pessoal quiser. Quanto que tá custando esse livro aí, seu mão 40, hein, ó. Preço acessível Bom pra galera. preço, Hein? sim. 40, pô. Então, 40 mas- conto já com frete, hein? Olha só, bom preço. Vamos fechar, hein? Bom preço, bom Ainda mais- preço. ainda mais que dá pra, mano, digitalizar e começar a vender o piratinho. Caramba. Ó, também tem na editora Filokizar. Daí tá no site da editora Filokizar. Que legal. Quiser comprar por eles também, né? Já fazer uma divulgação deles aí. Quem quiser conhecer a editora Filokizar. Então já também recomendo pro pessoal e convido o pessoal a conhecer. E aí segue a gente nas redes sociais aí, conhecer um pouco nosso trabalho aí, né? Hugo Paz, @ Isso, você que é Paz. professora aí, de universidade, escola, ou ONG, a gente também tem esses trabalhos aí, quiser nos convidar, estamos abertos aí. Para mim isso é um grande prazer, porque eu gosto muito desse trabalho, acho que esse trabalho de uma consciência social através das artes, né? Então, foram espaços assim que me receberam muito bem, espaços que me agregaram muito, então quem quiser, tá aí. Pô, bom demais. Obrigado, Educar através salve. da arte, né? Educar através da Através arte. da cara. arte, tá me organizando, eu posso Lindo. desorganizar. É isso aí. Certo? José, Hugão, primeiro, obrigado Zé. aí por tudo. Obrigado. Aí, muito bom a resenha, cara. Obrigado. Desculpa o Zé, Aprendizado irmão. aí, bom demais. Eu acho que é isso aí. Eu também sou dessa linha da arte, da cultura, que é só assim, educação, que a gente vai transformando o país e chegando para isso que a gente quer, né, Gui? é isso, né? Precisa, né? Acho que é um bom resumo do episódio de hoje. Assista a Missão Impossível de Tom Cruise em parceria com o Hugo Paz aí, tentando fazer as pessoas lerem no Brasil o país da desgraça. Leia, pega Tá, o pô. livro. Eu sei que, mano, ler às vezes é chato, mas Lógico que insiste, é, mano. insiste, cria frequência. Eu sei, eu também, pô, não é Não, todo né? dia que eu acordo e falo, Cara, nossa, eu vou ler um livro. Não, meu Eu posso vontade é falar um ver negócio? Quando você documentário. comprava uma Playboy, vamos ser sinceros, tinha carta ao leitor, você já tava incentivando a pessoa a ler. Hoje em dia não, você quer putaria, só tem putaria, não tem mais nem a leitura. Isso é verdade. Isso que é foda, mano. Tem que ter alguns mecanismos ali, mas a gente vai chegando. Tinha uns textos do Nelson Rodrigues na Playboy, Você né? entendeu? Agora hoje em dia não, É. a galera quer só o vídeo. Ah, eu quero vídeo de putaria. Pô, passa um texto, em vez de passar o aberto, Tinha de música, tinha de filmes. Na Playboy tinha umas. cruzadinha. Tinha coisas culturais, né? Na Playboy? Brincadeira. Você tá vendo até onde você leu. Isso aí é a G Magazine, tô fazendo confusão. José, obrigado por mais um aí, mano. Guilhermino, Que muito convidado, bom, hein, mano. bom demais, da hora as ideias. É isso aí, você que ficou até aqui, acompanha outros programas, episódios aí do Resenha da Base, categoria. A gente tem um monte de programa aí, já estamos um aninho aí brincando com isso aqui, né, Gui? É, um aninho tentando. Um aninho tentando. na luta Na e luta. vamos que vamos. Acompanha que vocês vão adorar, isso é muito importante para nós. Comente, curta. E é isso. Com os amigos e vamos que vamos. Em breve, aí, se Deus quiser, quem sabe aí, hein? Estamos sendo novidadinha. soldados, hein? Estamos sendo soldados. É, isso aí. Estamos trazendo a gente aí, tá? É isso mesmo. Beijo do coração. Valeu! Fui! Na categoria de base.